Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda agora o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais de day trade na Vale 5 e saiba as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo. Dia 6/10/2013, somos a única escola que comprova as operações reais. www.traderprofissional.com. Cadastre-se em nosso site para receber essas videoaulas grátis. Antes, talvez, realmente de você comprar o nosso curso, você gratuitamente aprende várias técnicas e segredos sobre nossa metodologia e estratégias para a Bolsa de Valores e Forex grátis, antes de talvez comprar o curso, caso você realmente deseje. Se cadastre aqui ou pelo Facebook, Twitter e YouTube. Muito bem, pessoal, agora já entramos aqui na operação. Estava muito concentrado aqui para iniciar a operação. Vou ter que pausar aqui porque eu vou ter que descer o zeramento, o processo de zerar o risco aqui. Rapidinho eu já volto. Bom, o primeiro horário aqui da operação, tá? O horário aqui, pessoal, 10 horas e 12 minutos, tá? Quando que aconteceu a nossa operação? No rompimento da mínima desse doji, exatamente na média cinza, que é o ponto de entrada operacional, e além disso, um ponto que indica a tendência e a direção do mercado e a alta probabilidade do mercado fazer um grande movimento de queda ou de alta. Como o preço estava abaixo da média cinza, fez um grande movimento de queda, não existia a zona do congestion profit aplicável, ou seja, é quando o sinal tanto de compra quanto de venda tem 80% de chance de dar errado, e o congestion profit se prevê. Não existia essa zona aqui também. E o break-even, né, nos indicou para a gente sair a 34,21, ou seja, o break-even indica que se o preço voltar e bater nesse ponto, é muito provável que volte e stop nos dê um prejuízo de 0,3%. Nessa operação não deu para fazer a alavancagem, que o risco estava um pouco grande, mas foi possível entrar com um bom capital, que vai me permitir ganhar 3/1, né, um risco ganho de 3/1, que corresponde a um risco ganho de 3 vezes mais do que eu estou me arriscando. Mas como não foi possível fazer a alavancagem, então essa operação, se a gente ganhar, a gente não vai estar ganhando muito, certo, sobre o capital que a gente está arriscando, certo? Eu estou então com o meu start de compra, fiz a entrada operacional aqui a 34,22, entramos com preço médio a 34,22 e o stop loss estava aqui em 34,32 e já desceu para cá, porque a técnica do break-even, de acordo com esses padrões de candlestick, se o preço voltar e bater aqui, é muito provável que vai estopar, tem 80% de chance de estopar. Então eu vou sair com 1 centavo de lucro, ou vou sair no 0 a 0, pode bater no break-even. E eu tenho que seguir a regra e sair fora, se bater no break-even. Mas pode ser que não bata e faça um pivô de baixa até atingir o nosso alvo. Vamos então monitorar e ficar no aguardo para finalizar a operação. Muito bem, pessoal, acabou aqui de atingir o nosso break-even. E de acordo com a liquidez do mercado, era para a gente sair a 34,21, a gente saiu a 34,23, certo? Devido à liquidez do mercado, e a gente teve que sair nesse ponto aqui. De acordo com a aplicação da técnica do break-even, existe, quando atingiu esse break-even, a probabilidade de 80% do preço voltar tudo e estopar. Ou seja, o preço fez todo esse movimento de queda. O trader que usa a nossa estratégia quer maximizar os retornos, quer ficar até o final da tendência para lucrar. Não foi possível usar a alavancagem inteligente porque o risco aqui estava grande. Logo nem usamos a alavancagem aqui e tudo foi calculado em 1 segundo pelo nosso software Speed Risk Manager. E no caso, o preço já bateu no break-even e tem 80% de chance de voltar tudo e dar stop. Nós vamos estar mostrando isso aqui daqui a pouco para vocês. E vamos estar comprovando. Eu faço apenas uma operação por ativo, porque meu método funciona com uma operação por dia, trabalhando das 10 da manhã até meio-dia, apenas operando no início do pregão. Mas dá para operar o dia inteiro, fazer mais operações, também tem como ganhar, mas não é o meu perfil de day trader. Pessoal,
Está aqui então a comprovação das ordens. Essa é a plataforma real de compra e venda de ações. Vocês podem ver as boletas aqui. E aqui está o histórico de ordens, tá? Operação vendida, 2,7 kg, 34,22 o preço médio. E compra, né, no break-even para zerar o risco, para zerar a operação, sair com prejuízo menor. Era para eu estar saindo a 34,21, mas executou a 34,23 devido à liquidez do mercado. E a gente perdeu 1 centavo nesta operação. Então praticamente a gente ficou no 0 a 0. A gente perdeu muito pouco hoje. E a primeira operação do mês com uma pequena perda. E agora o mercado pode consolidar. Quando for meio-dia, eu faço novamente uma gravação de vídeo para a gente estar analisando o que aconteceu, se o break-even acertou ou não. Bom, pessoal, aonde que estava o meu stop que eu tinha dito? Vamos ver o horário aqui. 10h30. Olha só, meu stop estava aqui. 34,32, acabou de atingir 34,32. Eu perdi, era para eu ter ganhado 1 centavo, mas devido à liquidez eu perdi 1 centavo, não tem problema. Praticamente saímos no 0 a 0, praticamente não perdemos nada, 1 centavo só. Então, tinha falado antes que tinha 80% de chance de dar errado a operação, certo? E olha aí a comprovação, operação real, foi feita a decisão de operar, me arrisquei, foi previsto quando fez esses padrões de candlesticks, quando fez esses padrões de candlesticks aqui, de acordo com a técnica do break-even, que vai, se atingir 34,21, vai dar stop. Então saímos antes com prejuízo aí pequenininho de 1 centavo, praticamente era pra gente zerar o risco ganhando 1 centavo, e depois tá aí, ó. Stop, a gente perdeu R$30 e era pra gente estar perdendo R$300. Isso aqui é uma operação vencedora. Por quê? Eu me arrisquei e a nossa estratégia, quando você está em risco, tem táticas secretas de previsão para saber, previsão com alta probabilidade, não é precisão. Tem táticas de previsão para saber se o risco que você está correndo para saber se vai realmente dar prejuízo à operação que você já se arriscou. Então, durante o desenrolar da operação, o trader ele usa a tática para minimizar os prejuízos, porque se atingir um certo ponto, vai atingir o stop com 80% de probabilidade. E a gente comprovou ao vivo essa operação. Na minha opinião, isso aqui é uma operação vencedora. Por quê? Eu evitei R$300 perdidos para um capital de R$100 mil que está em jogo. R$300 perdidos aconteceria. E eu evitei isso. E não perdi praticamente nada. Perdi R$30 mais ou menos. Olha só como é eficaz a nossa estratégia. E quanto mais prejuízos diminuídos, quanto mais prejuízos evitados com o Congestion Profits, que evita prejuízos. Ontem nós prevemos um prejuízo e comprovamos ao vivo também. Vocês podem perceber que para ter lucros é muito maior as condições de ter lucro. Hoje então nosso dia acabou, nossas operações. Amanhã a gente continua na Vale. Eu estou em outras operações, em outros ativos aqui, que eu não mostro, não faço videoaula sobre eles. Ao mesmo tempo, na Vale acabou as nossas operações. Pessoal, no Forex hoje, a partir das 10 da manhã começou a partir desta linha vermelha e o Congestion Profits, que identifica se vai gerar prejuízos com alta probabilidade, se vai dar errado as operações. Quando fez essa onda aqui, antes de acontecer tudo isso aqui, quando fez essa onda, já foi alertado. Existe 80% de chance do preço lateralizado, de tudo dar errado. E nós utilizamos então o Congestion Profits nessas extremidades, determinadas por estas horizontais amarelas aqui. Então o preço na linha vermelha começou nosso dia aqui, certo? Chegou a dar um sinal, deu stop, lateralização do preço aqui, chegou a dar um sinal de compra, subiu um pouco aqui, certo? E lateralizou de novo, enfim, não, era uma condição muito provável de gerar prejuízos e de ter o preço lateralizando. E olha só o que acontece aqui mais à frente, o preço volta tudo, enfim, isso aqui não é uma tendência, isso aqui é uma lateralização do preço perfeita. Foi feita a previsão com probabilidade, baseada em probabilidade, não é precisão.
e identificamos que não tem condições de estar operando no Forex hoje por causa dessa zona de alto risco de consolidação. Não houve operação hoje no Forex. Bom, pessoal, nós temos aqui na Duratex uma zona do Congestion Profit aplicável entre 14,57 e 12,73. Então não aconteceu um sinal de compra aqui, tá? Mas pode acontecer. Porém, existe 80% de probabilidade de dar errado. Portanto, quem vai operar position no gráfico diário, é provável que o preço lateralize aqui. Não quer dizer que vai acontecer. Existe probabilidade, é 80% de chance disso acontecer, certo? No gráfico de 60 minutos, pessoal, a gente tem uma coisa interessante aqui para mostrar da nossa metodologia. A gente tem aqui, por exemplo, na Uzi Minas, quando o preço está acima da Price Trend Line, do indicador Reversion Profits, a tendência é de alta. E aqui deu um sinal de compra, certo? Nesse martelo, exatamente na Price Trend Line, acima dela a tendência é de alta, então o preço tende a fazer grandes movimentos de alta. E quando está abaixo, ó, um grande movimento de queda. Então veja como é fácil você operar com a nossa metodologia. Para identificar a tendência, é muito fácil. O trader entrou aqui, certo? Ele teria entrado para um capital de 100 mil reais. Nosso manejo de risco indicou para ele entrar com 5.600 ações, para ele usar o manejo de risco para swing trade que nós ensinamos no curso Trader Profissional Avançado e no curso Expert Day Trade e Swing Trade. Desculpa, pessoal, uma correção. Seria 2.800 ações, tá? E no caso a gente sairia aonde? Entramos aqui, fizemos o gerenciamento de risco, limitamos o prejuízo para um certo valor de acordo com o gerenciamento de risco para swing trade e saímos aonde? Exatamente aqui no topo, porque a metodologia Reversion Profits pela Price Trend Line, que é a linha amarela ali embaixo, indicou que nesse topo fez a divergência e também fez outro padrão de candlestick aqui, que é um árabe cruz de topo aqui praticamente, e outros candles de indefinição, mas aqui a gente sairia com 13,14, tá? Então a gente sairia aí com lucro sairia aí com um lucro de 2,43%. Por quê? O nosso manejo de risco só nos permitiu entrar com 35 mil reais de um capital de 100 mil, certo? Como tem aqui na planilha aqui, certo? Aqui é um exemplo, tá? Essa linha aqui, como tem aqui. Então só permitiria eu entrar com 35 mil reais o nosso manejo de risco. E por quê? Para realmente manter o manejo de risco, um risco fixo, porque você não pode se arriscar de qualquer jeito, porque existe uma probabilidade de você sobreviver em períodos difíceis do mercado quando você tem um certo tipo de risco, para uma certa modalidade de operação. Todas essas estatísticas foram feitas para fazer você, aluno, depois de fazer realmente o meu curso, sobreviver. E isso é uma coisa importante. O limite de operações que você pode fazer, o quanto que você tem que se arriscar para certo tipo de modalidade gráfica que você vai operar, porque uma hora a bolsa pode ficar ruim. Então se você vai se arriscando de qualquer jeito, você vai quebrar uma hora, porque uma hora o mercado vai dar muito stop, vai dar muito prejuízo, e você está fazendo a limitação de prejuízo errado. Então tem que aprender tudo sobre manejo de risco, que envolve até frequência operacional. A quantidade de operações que você faz tem que ser limitada de acordo com uma estatística específica. Não é só a limitação de risco, mas uma quantidade máxima de operação que você pode fazer por modalidade, porque existe uma estatística que diz, se você fizer muito mais do que isso, você pode quebrar. Então olha só até onde vai os nossos estudos. E isso essa questão de frequência operacional, a maioria das escolas não fala, porque os caras querem ganhar corretagem. Então eles querem mais é que vocês operem mesmo e acabou. E infelizmente a maioria das escolas fazem isso porque tem um interesse na corretagem. Eu não trabalho com corretor e nunca vou trabalhar. E isso acontece, né? Bom, então tá aí a nossa análise e probabilidade da Duratex. Armadilha, pessoal, na aula de psicologia do trader hoje. Ser emocional nas operações.
Hoje, por exemplo, eu tomei uma decisão com frieza e calculismo e imediatamente eu identifiquei e decidi e fiz. Entendeu? Não quero nem saber o que vai acontecer. São as regras e para cada regra aplicável existe uma probabilidade. Eu vou entrar nessa operação aqui porque não tem o congestion profit aplicável. Quando tem o congestion profit aplicável, tem 80% de chance de dar prejuízo. Quando não tem, tem probabilidade de dar um lucro e dá para eu estar ganhando uma boa grana. Então eu vou entrar e não quero nem saber. Fiz a entrada. Quando entrei na operação exemplar que eu fiz aqui, depois de ter entrado na operação, foi identificado que existia a probabilidade de dar prejuízo. A regra é saia em tal ponto, porque se o preço bater ali, estudos estatisticamente comprovados indicam que é provável que você tome prejuízo. Você trabalha a favor das probabilidades, você toma decisões a favor das probabilidades. Siga a regra, execute, caia fora. E comprovamos o prejuízo hoje evitado. Prejuízo evitado depois de ter se arriscado. Entrei na operação, me arrisquei e saí antes de tomar prejuízo. É uma das táticas secretas que a nossa metodologia possui. E comprovei para vocês com eficácia as decisões sendo tomadas com frieza e calculismo. Portanto, pessoal, se vocês forem emocionais, se vocês colocarem os sentimentos em jogo, como por exemplo medo, hesitação, são as duas principais emoções que atacam o desempenho do trader profissional, do trader que não é profissional, porque se ele fosse profissional, ele já entenderia essa questão emocional e seria livre de emoções, como eu sou. E no caso, quando você tem esses problemas emocionais, você está fadado a não seguir as regras, a mudar de opinião. Portanto, regra é regra. Você tem que seguir as regras e fazer e ponto final. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Portanto, vocês têm que ser livres de emoções. Isso é uma conscientização que eu estou fazendo, certo? Você acha que conscientização vai ajudar? Se você tem a crença e valores embutidos na sua mente inconsciente de que você tem que hesitar, tem que ter medo por algum motivo que só na sua mente está e você pode descobrir, não adianta ouvir o que eu estou falando aqui. Você vai operar e é muito provável que você seja pego com envolvimento emocionais nas operações. Como resolver esse problema? Através de repetição, você pode fazer sua mente aprender a fazer aquilo que você está programando ela para fazer. Ou seja, vou operar como um robô e seguir as regras e executar a tática de acordo com as regras, ponto final. Para fazer isso é necessário repetição de simplesmente exercícios psicológicos baseados em programação neurolinguística, que é uma ferramenta comprovada, e reprogramação subliminar. O nosso curso possui essa tecnologia para te ajudar. E o principal é que a gente aprende com repetição, pessoal. Tem coisas que eu estudei e que você já estudou. Você estudou para a prova, tirou 10 na prova. Você ficou 6 meses sem nem sequer pensar nesse assunto de novo. Você esqueceu tudo, porque seu cérebro joga fora aquilo que não se usa. Portanto, a aprendizagem é repetição. Você tem que repetir, você tem que fazer e continuar fazendo para sempre. É a única maneira de reter o conhecimento e se aperfeiçoar. Portanto, tem que respirar gráficos 24 horas por dia. Não necessariamente 24 horas. No começo sim, mas hoje todos os dias eu estou em contato com o gráfico e aplicando a metodologia. Então, um treinamento diário de aplicação da metodologia e muita prática, estudo, analisar os erros, corrigir os erros e executar, visando fazer correto e com experiência. Portanto, é o que eu falo, com experiência você vai atingir a excelência na aplicação da estratégia. Você vai ser um trader profissional. Então, quando você pensa sobre isso, talvez você note que, por isso que eu falo, fica 6 meses com 10% do seu capital operando porque você está em fase de aprendizagem. Você está suscetível a erro. Isso é uma grande verdade. Então não entre com todo o capital, fique com pouco capital até você aprender a ter lucro com pouco capital. Depois de 6 meses, você coloca muito dinheiro em jogo, porque você está em fase de aprendizagem. Então os meus alunos que não seguiram isso, eles se deram mal. Mas quem seguiu, e eu avisei muitas vezes nos DVDs,
se deu bem, sobreviveu, aprendeu e agora, depois de 6 meses a 1 ano, o cara é perito, ele ganha muito dinheiro. Não muito, mas um bom dinheiro operando com a minha metodologia. Depois de 6 meses a 1 ano, ele começou a ter desempenho. Portanto, é uma questão de ter paciência, tem que treinar e tem que ter experiência para atingir a excelência na aplicação de uma estratégia que é comprovado. Se você saber aplicá-la, e é fácil aplicá-la depois que você aprende, depois de um tempo de experiência, depois de uns 6 meses. É igual um estágio que um engenheiro faz de 1 ano numa empresa e depois ele ganha a bolada do salário de engenheiro. Na bolsa não é diferente.